Olá, queridos, graça e paz seja sobre a sua vida, não é? Mais uma vez estou aqui na intenção de compartilhar com você um pouquinho da preciosa palavra de Deus. Eu tirei um tempo, vim aqui para dentro da igreja e estou aqui naquele processo de a sós com Deus, sabe? E nesse instante eu peguei aqui o giz, esse quadrinho aqui, e coloquei aqui algumas palavras organizadas aqui. Eu quero explicar para você exatamente o que é que nós temos aqui. Em primeiro lugar, está aqui o título. Você pode ver aí, tricotomia. O que é isso, Wellington? Tricotomia é exatamente a composição que Deus nos fez. Deus não nos fez somente corpo, Deus não nos fez somente alma, e Deus não nos fez somente espírito, e nem tampouco somente corpo e espírito, ou corpo e alma. Existem alguns teólogos que dizem que Deus criou o homem somente duas composições, uma composição material, que seria o corpo, e uma imaterial, que não pode ser tocada, então essa chamada de alma vivente. Só que a palavra de Deus, ela nos informa que ela mesma, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é penetrante como uma espada aguda de 2 gumes e capaz de dividir a alma e o espírito. Enquanto os teólogos não conseguem fazer a divisão da alma e do espírito, vem a palavra de Deus e consegue dividir muito bem, alma para um lado e espírito para outro. E é um pouquinho dessa experiência da divisão que a palavra faz que eu quero compartilhar com você. Parece ser um pouco ousado, não é? Mas veja só, nós temos então corpo, alma e espírito, as 3 composições que Deus compôs o homem no processo da sua criação. O corpo veio da terra. Nós acreditamos no processo da criação, onde Deus arquitetou o homem e o moldou, modelou e criou, não é? Formando o seu corpo com as suas próprias mãos. O interessante, isso aqui abre um precedente, abre um caminho sem precedente, na verdade, muito lindo para nós louvarmos e glorificarmos a Deus. Por quê? Porque, na verdade, tudo que Deus criou com o poder da sua palavra. Ele falava, haja isso, haja aquilo, e brote plantas da terra, estrelas nos céus e tudo mais. Só que tudo Deus faz com o poder da palavra, mas quando chega na vez do homem, Deus faz questão de tocar. Entende? Eu tenho o costume de dizer e de ensinar que você é tão precioso que você tem no seu corpo as marcas das mãos de Deus. Já pensou nisso? Como isso é lindo, como isso é maravilhoso. Quando você pensa dessa forma, o seu espírito engrandece, a sua alma engrandece, e você começa então a servir a Deus de verdade, a fazer aquilo que Deus quer que você faça, viver aquilo que Deus quer que você viva, porque você entende a preciosidade que Deus te fez. Isso é muito interessante. Então, o corpo veio da terra, modelado pela própria mão de Deus. O espírito, deixa a alma por enquanto, o espírito então veio do fôlego. A mesma palavra em hebraico usada para espírito é a palavra usada para fôlego, sopro, hálito, ar. Então, o espírito, o corpo Deus cria quando Deus modela o homem do pó da terra, não é verdade? O espírito Deus cria quando Ele assopra no homem, nas suas narinas, o fôlego de vida. Vai entendendo isso, o espírito. E a alma, se o corpo é terra, o espírito é o fôlego, e o fôlego de Deus, uma partícula do fôlego de Deus. A alma
que é a alma? Eu fiquei aqui me perguntando por um tempo, andando aqui pela igreja, me perguntando o que é a alma do homem, meu Deus. Se a palavra de Deus diz que o espírito volta a Deus quando o homem morre, e quando o homem morre, o corpo vai para o pó da terra, porque ele é terra. O espírito volta para Deus porque ele é o fôlego de Deus. E a alma? O que é a alma? Quando eu estava pensando isso, andando aqui, muitas palavras vieram à minha mente e o meu espírito dentro de mim dizendo, o Espírito Santo dentro de mim dizendo, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, até que me veio uma palavra: essência. Mas não que a alma seja uma essência, tão somente algo que não pode ser tocado também, que não pode ser visto, não pode ser enxergado, contemplado. A alma é uma essência do próprio Deus. Daqui para cá veio da terra. Esses dois vieram de Deus. Então a alma é a essência do próprio Deus. E você vai entender o porquê disso. Vamos seguir um pouquinho? No nosso relacionamento com Deus, o corpo, no nosso relacionamento com Deus, o corpo, ele experimenta as coisas de Deus. De que forma? Eu coloquei aqui através dos 5 sentidos, que seria os sentidos do nosso corpo: paladar, olfato, tato, visão e audição. Tudo isso nos faz experimentar Deus. Isso é muito lindo porque Deus, ele não nos criou para viver alheio da gente. Deus nos criou para que ele pudesse ser experimentado por nós, suas atitudes, o seu poder. Por que é que você acha que quando você está falando com Deus, você sente tão bem que você sente aqueles arrepios no corpo? Você está experimentando a presença de Deus. Os seus olhos não estão vendo, os seus ouvidos muitas vezes não ouvem audivelmente, os seus olhos não veem, você não degusta Deus nem por meio da comunhão, da Santa Ceia, mas esses 5 sentidos, do mesmo jeito que eles te fazem experimentar este mundo, contemplar tudo que está à sua volta e poder tocar essa cadeira, poder tocar esse quadro, poder vê-los, poder cheirar. Se eu chegar aqui, eu percebo um cheiro da matéria. Do mesmo jeito que o meu corpo interage com tudo isso aqui, o meu corpo interage também com o sobrenatural. Por quê? Porque o meu corpo está conectado. O meu corpo está conectado à minha alma e ao meu espírito. Entende? E por ele estar conectado à minha alma e ao meu espírito, eu vivencio no meu corpo sensações que o espírito e a alma que estão em mim me permitem experimentar. É aqui que eu quero chegar, e você precisa entender. Então, se o corpo experimenta Deus, a alma, no nosso relacionamento com Deus, a alma o quê? A alma, ela anseia. Lembra do Salmo de número 42? Assim como a costa anseia por águas, ó Deus, a minha alma tem sede de Ti. Isso é impressionante porque o que nos leva a ter sede de Deus, vontade de Deus, é a nossa alma. Você precisa compreender esse princípio. E por que? Eu deixo aqui uma interrogação: por que a nossa alma ela tem sede de Deus? Por quê? Porque ela é a essência de Deus, ela é a essência de Deus, e ela não consegue viver longe dessa essência.
A partir do momento que a minha alma, que é a essência de Deus, ela vive longe da presença de Deus, que é a fonte dessa essência, eu me sinto vazio. É aqui que Dostoiévski diz que o homem, ele possui dentro de si um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. E ele não está enganado, por quê? Deus colocou no homem uma alma, e essa alma, ela foi criada e formada da essência do próprio Deus. É aqui que nós nos tornamos semelhantes a Deus. É aqui que nós experimentamos os nossos sentimentos. A alma, ela é voltada para a psique, para a parte sentimental. É a alma que se abate. Está escrito nos Salmos: porque está abatida, ó minha alma, espera em Deus, Ele vai te socorrer. Então, quando nós experimentamos toda a sensação de sofrimento, é a alma que está experimentando isso. E com isso ela maltrata o corpo, ela revela nos olhos, tirando o brilho dos olhos, ela revela no rosto, murchando o rosto, e ela acaba sufocando este fôlego que Deus colocou em nós, e a gente começa a sentir o fôlego curto, a gente começa a ficar buscando mais ar para respirar, mas não que seja uma sensação simplesmente aqui à nossa volta, é porque dentro de nós, essa essência que veio de Deus, ela está com tanta sede, com tanta vontade de Deus, que ela reflete tanto no espírito quanto no corpo, e você já vai entender o porquê que ela reflete no espírito. Veja só, porque o espírito, ele tem uma função muito fundamental, muito interessante, muito importante em nossas vidas, que é de nos fazer comungar com Deus. A alma, ela tem aquela sede, porque ela é a essência de Deus e ela não consegue viver longe, então ela fica buscando, ansiando, sedenta por Deus. O Espírito, quando nós, com o nosso corpo, a gente vai à casa de Deus, vai para a oração, vai para a leitura da Bíblia, a gente leva a alma e o Espírito para a presença do Senhor, e aí o Espírito é que nos permite termos essa comunhão, comungar. Ele nos permite ter comunhão com Deus. Isso é muito impressionante, por quê? Porque é exatamente aqui. Porque que quando você cultua, você que tem uma experiência de comunhão com Deus, quando você está na presença de Deus, você não quer sair dali. Por que muitas vezes, quando você está na presença de Deus, sentindo Deus tão próximo de você, aquela sensação espiritual maravilhosa, você fica desejando, puxa vida, por que eu não vou logo para o céu? Por que você tem vontade de ir para o céu, sendo que você nunca esteve lá? Interessante, você nunca esteve lá com o seu corpo, mas a sua alma, ela esteve lá porque ela é a essência do próprio Deus. O seu espírito, ele é o fôlego, o ruá de Deus. Então ele te permite ter lembranças, mesmo que ela não venha consciente aqui na sua alma, aqui nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, mas você consegue lembrar através do teu espírito que o céu é o melhor lugar para você estar. Aleluia! Coisa maravilhosa. E juntando tudo isso, você vê que Deus, ele criou, ele projetou o homem nessa tricotomia santa, corpo, alma e espírito, para que exatamente o homem pudesse ter essa comunhão, o homem pudesse sentir essa sede, saciar essa sede somente em Deus. Não adianta para você que vive nas drogas, na bebida, nos prazeres da carne, do corpo, tentando satisfazer essa sede que essa essência que há dentro de você sente. Por quê? Porque esse vazio, ele é grande demais dentro de você. Somente Deus pode preenchê-lo. Dostoiévski disse isso e parece de uma forma muito reveladora, porque não existe nada que preencha isso. Por quê? Porque essa sede, ela só se sacia com a essência mãe, e a essência mãe é Deus, de onde veio a sua alma.
Orabacandaramaha. Oh, meu Deus. Para nós terminarmos, já tem 15 minutos que eu estou conversando com você. Para terminarmos, eu coloquei aqui 3 níveis. Por quê? Porque existem algumas coisas que acontecem ou que pode acontecer conosco e em nós que envolve as três, corpo, alma e espírito. As 3 composições do homem é envolvida no mesmo pacote. Primeiro, o homem é a santificação. A palavra de Deus diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. A santificação, no contexto de santificarmos, está escrito: todo o vosso corpo, alma e espírito sejam santificados. Por quê? Isso aqui é um processo diário, dia após dia eu me santifico, dia após dia eu busco a Deus para que eu seja santificado, e santificado é separado exclusivamente para um propósito de Deus. Quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu jejuno, quando eu me privo até mesmo de minhas vontades, sabe, para agradar a Deus, eu estou me santificando. Quando eu evito de errar, fujo da aparência do mal, fujo do erro, fujo do mal, eu estou me santificando, me preservando para Deus. E a santificação, quando é que eu chego ao estado de santificação que agrada a Deus? Quando essa santificação envolve o meu corpo, envolve a minha alma e envolve o meu espírito. De que forma? Ela não é algo que vai acontecer somente dentro de mim, a santificação que agrada a Deus, mas ela é algo que vai envolver também o meu corpo. As pessoas vão olhar para mim e vão ver no meu exterior que eu sou diferente, que você é diferente. Por quê? Porque você se santifica, você vive para agradar a Deus, e você envolve tanto a sua alma, saciando a sede da alma na presença de Deus, envolve tanto o seu espírito, nutrindo a sua comunhão com Deus através da oração, da leitura, e a sua parte imaterial, alma e espírito, é tão alimentada na presença de Deus, e que isso se automaticamente contagia o seu corpo, entende? E você começa então a vestir diferente, a portar diferente, a não ir mais nos mesmos lugares. Você começa então a ser completamente diferente. É aí que acontece a chamada santificação, que eu posso dizer para você, a transformação verdadeira, que Deus nos transforma, entende? Por quê? Porque nós fomos buscando, essa é a parte do homem, o homem que busca a santificação. Então não adianta você orar e dizer: Senhor, me santifica, porque quem tem que se santificar é você, entende? Já já eu vou te dizer qual é a parte do Senhor que envolve as 3 dimensões. Aí, aqui é a parte humana. Deixa eu te falar de uma parte muito triste, muito terrível, que é a parte de Satanás. Quando o homem não vive para Deus, entende? Ele automaticamente no seu corpo, ele passa então a transmitir isso, entende? De que ele não vive para Deus. Tem uns mosquitos aqui, mas misericórdia. Então, o corpo transmite isso, e a pessoa vai se murchando, e começa então a não viver mais de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, não vive mais de acordo com essa sede que o homem tem naturalmente de Deus, naturalmente entre aspas, porque é algo sobrenatural, não é? Mas o homem tem essa sede de forma muito espontânea, essa é a verdade. Todo mundo tem uma sede, uma vontade enorme de ter um relacionamento, uma comunhão com Deus. Só que muitas vezes a pessoa não sabe o quê? Não sabe o caminho, não sabe a fórmula, entende? Então Satanás, quando o homem não vive para Deus, vai levando uma vida de qualquer maneira, Satanás vai começando a influenciar
entende? O homem. E essa influência ela vai tomando proporções. Muitas vezes ele influencia no corpo, a pessoa começa a se portar, a se vestir, a falar, a ser uma pessoa aparentemente, entende, que se apresenta não do padrão que Deus quer que a pessoa seja. Então esse é o momento que o corpo vai transmitindo essa verdade de que a pessoa não vive para Deus. E é muito conhecido. Você olha para a pessoa e você começa a ter medo de conviver com ela, começa a sentir naturalmente um senso de rejeição pela pessoa. Não que você esteja fazendo acepção, mas porque aquela pessoa, ela entregou já o seu corpo à influência de Satanás, de tal forma que essa influência transparece no seu corpo, no seu estereótipo, e você vê nitidamente que aquela pessoa não anda com Deus, entende? E essa influência maligna, ela pode passar pela alma. Por quê? Porque essa influência maligna, ela vai matar, ela vai sufocar essa sede que a alma tem de Deus, tentando nutrir a alma do homem, que é a essência do próprio Deus, com outras essências. E aí vem composições, onde o homem vai se nutrindo, muitas vezes do seu orgulho, da sua soberba, da sua arrogância. Muitas vezes o homem começa a sentir prazer pela vingança. Muitas vezes o homem começa a sentir prazer pelo sexo ilícito, por exemplo. Muitas vezes o homem começa a sentir prazer pelas drogas e por todas as séries de químicas que existem por aí, que vão trabalhar no corpo do homem e lhe provocar sensações através dos seus sentidos, que ao invés dele experimentar um prazer de Deus, porque Deus o fez assim, em tricotomia, o homem então vai experimentar um prazer passageiro, momentâneo, no seu corpo, não da forma correta, saciando a sua sede na essência, entende? Mas ele começa a tentar saciar e suprir essa sede em artifícios. Por quê? Influenciado por Satanás, certo? E de repente, deixa eu aproximar aqui para você ver, de repente o espírito também se envolve, porque o homem começa a não sentir mais as lembranças positivas, maravilhosas, de quando ele estava na presença de Deus. E automaticamente a comunhão com Deus, já que ele não vive, não experimenta Deus, não sacia a sua sede em Deus, ele automaticamente vai matando a sua comunhão com Deus, porque a comunhão é exatamente isso. Eu fiz um risco e coloquei aqui: comunhão é o que? A mesma vida. É o que? Eu não mais vivo eu, que Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Deus vive em mim. Eu começo a viver uma vida tão intensa com Deus, que eu começo a viver a vida que Deus viveria se Ele estivesse atuando no meu corpo. Uau! Maravilha! É muito lindo, muito lindo. E quando os três níveis, ou melhor, quando as três composições, essa tricotomia, corpo, alma e espírito, são envolvidos no plano de Satã, no plano de Satanás, aí dá-se o espaço onde Satanás possui a possessão demoníaca. Ela só pode se dar corpo, quando ela se dá no corpo, alma e espírito, nas três dimensões do homem. É muito interessante quando a Bíblia diz que Jesus era possuído de íntima compaixão pelas pessoas. O que é que a Bíblia está dizendo? Jesus era possuído de íntima compaixão. Por quem? Pelos sofredores. Ele era possuído de íntima compaixão, e uma possessão só se dá nas três dimensões, quando envolve as três dimensões simultaneamente. Então significa que Jesus chegava àquele estágio que ele olhava para o cego e ele sentia a cegueira do cego, ele experimentava de certa forma
uma experiência dentro de si, no seu próprio corpo. Ele imaginava ele sem visão, o que seria dele? Ele não poderia ver as borboletas, não poderia ver o brilho, a cor das flores, o brilho do sol, enfim. Ele começava a experimentar a tristeza, entende? Na sua alma. Ele começava a se sentir entristecido quando ele via alguém com limitações de enfermidades e de situações. Ele absorvia no seu corpo, alma e espírito todo aquele sofrimento. Então, por isso ele era possuído. E o milagre acontecia, gente. Ele orava, impunha as mãos e as pessoas eram automaticamente curadas. Ele liberava uma palavra, possuído de íntima compaixão. E aqui está um segredo muito lindo para você que faz a obra de Deus. Quando você estiver orando, eu dei uma